Olá, turma, tudo bem? Então, até agora tivemos algumas aulas soltas, alguns trabalhos, e a partir de hoje vamos acompanhar através do nosso livro de Educação Física. Então, peço que vocês peguem o livro de vocês para acompanhar as atividades. Aqui, a partir da página 40, nós vamos dar início, beleza? Então, aí na página 40, o volume 3, que é a nossa terceira unidade, vamos falar sobre as culturas ancestrais até a cultura popular, a dança como ponto de encontro, beleza? Então, neste capítulo, a gente vai abordar algumas possibilidades de apropriação e ressignificado das danças de matrizes africanas e indígenas. As danças, elas revelam a história, a resistência e as formas de sobrevivência de diversos povos. Segundo Sabine Lodge, a dança de matriz africana é mais do que apenas uma manifestação recreativa de um grupo cultural. Os fatos relacionados às ações, aos gestos, aos hábitos, que devem ser entendidos no contexto em que ocorreram. Com base em reflexões e práticas, esperamos que vocês possam valorizar a diversidade, ampliar os conhecimentos de vocês sobre os elementos que fazem parte da cultura popular brasileira e adquirir novas aprendizagens a respeito das danças. Então, a gente espera que vocês possam entender essas danças como a manifestação cultural brasileira que vem do passado, que foram desenvolvidas por nossas matrizes, nossos povos ancestrais, negros e indígenas, e assim a gente entender e trazer como manifestação cultural e associar os nossos dias de hoje, assim como isso pode fazer parte do nosso dia a dia. A pluralidade dos povos indígenas, dos povos negros, se expressa também nas formas de dançar, e o maculelê é uma dessas representações do Brasil. Então, o que é o maculelê? Vocês conhecem? Já ouviram falar? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre ela. E aqui tem um trecho do livro de Leopoldino Chagas, um trabalho dele, de 2012. E ele fala pra gente assim: maculelê era um negro fugido que tinha uma doença de pele. Ele foi acolhido por uma tribo indígena. Lembrando que o maculelê, ele era um negro, ele não era um indígena, ele era um negro, um escravo. Ele foi acolhido por uma tribo indígena e cuidado pelos mesmos. Quer dizer, essa tribo cuidou dele, e desenvolveu, e ele cresceu, foi acolhido, foi abraçado por essa tribo, e ali ele passou a viver, junto com os povos, com aquele povo indígena. Ele foi acolhido então por esse povo que cuidou dele, mas ainda assim ele não podia participar das atividades desenvolvidas pela tribo, porque ele não era um índio, ele era um negro, então eles não aceitavam, existia essa barreira. Certa vez, maculelê foi deixado sozinho na aldeia, quando toda a tribo saiu para uma caça. Então a tribo saiu toda e ele ficou só. Normalmente quem sai para caçar são os índios, os homens. As mulheres ficam cuidando dos afazeres dentro da aldeia. Então quando os índios estavam fora, eis que uma tribo rival aparece para tentar dominar o local, tentar dominar essa outra tribo. E aí maculelê, usando 2 bastões de madeira, lutou sozinho contra essa tribo invasora. E heroicamente venceu a disputa. Desde então, passou a ser considerado um herói daquela tribo. Então, no Brasil, existem diversas danças indígenas com intensa ligação com a natureza. Então, o que a gente pode falar sobre o maculelê? Era um negro, Ele era um negro, que ele fugindo dos senhores,
se refugiou numa tribo indígena que o abraçou, tomou conta, mas dentro das suas regras não podia fazer parte das manifestações. Ele não podia fazer parte das manifestações daquela tribo, por ele não ser um índio, por ele ser negro. Então, ele, com sua bravura, defendeu aquela tribo, e a partir desse movimento, a partir dessa luta dele em defender um povo que o acolheu, ele foi reconhecido heroicamente por esse ato de bravura. Então, no Brasil, como eu falei, existem diversas danças com intensa ligação com a natureza. Em meio a florestas, rios, a fauna e a flora rica de diversidades, os índios brasileiros são impregnados pelos seus mistérios, onde paira o misticismo. Nos seus rituais e crenças, a dança e a música têm um papel fundamental e uma grande influência na sua vida social. Quem nos diz isso é Gaspar, no livro dele em 2011. Então, sempre que você vê uma dança indígena, né, ela é sempre representada através dos seus movimentos, através da sua letra. Alguns fatos, acontecimentos rendem homenagens à sua floresta, aos seus rios, a vários elementos que compõem, né, o nosso Brasil, a nossa natureza, a nossa fauna, a nossa flora. Então, inúmeros povos indígenas realizam rituais, incluindo as danças, para celebrar situações de suas vidas, tais como a guerra, a preparação para a guerra, quando acontecem as colheitas, o amadurecimento de um indivíduo, quando, por exemplo, um adolescente passa a ser considerado adulto, ele passa por um ritual. Entre outros. E se relaciona com outros diversos elementos. Toda vez esse ritual ele tem envolvimento de dança, dos alimentos, as suas comidas, né? As músicas, as pinturas corporais, que cada pintura tem um significado. Uma pintura para guerra, uma pintura para festa. Se é uma festa de casamento, é uma pintura. Se é uma festa de passagem, até o ritual da morte é celebrado com dança, com música. E cada música, cada gesto tem seu significado. Isso significa dizer que a manifestação é muito valorizada e nos conta muito sobre cada cultura indígena ou negra, no caso. A partir da compreensão dessas manifestações, eu espero que vocês se identifiquem essas danças como uma forma de expressão e conheçam e passem a valorizar essa manifestação como um repertório da nossa cultura brasileira. Então, como a gente traz hoje o maculelê, que vocês possam reconhecer a música, né, os seus gestos, a dança, como uma parte histórica, contando uma história do nosso povo. Então, aí eu pergunto de novo, né, o que você sabe sobre o maculelê? O que você pode me dizer a respeito? Você já ouviu falar? Você pode relacionar ele com alguma outra dança, alguma outra manifestação? Se você sabe, né, a gente vai discutir na próxima aula. Você vai trazer essas informações. Que é utilizado no seu desenvolvimento, que é o atabaque, juntamente com o canto. Então é um instrumento de percussão e a música cantada pelaquela tribo, pelo aquele povo. Então tem a manifestação dos que vão dançar. Então esses são os músicos que vão animar a festa, que vão cantar. E quem vai dançar? Ele vai fazer o quê? Então ele, utilizando 2 bastões, ele vai fazer movimentos que hoje, uma expressão cultural, a gente identifica como dança, mas que aqueles movimentos com bastão representam os movimentos de luta do maculelê na hora da defesa da sua tribo. Então são movimentos de defesa
e de ataque que hoje que hoje não, né? Que hoje a gente conhece, mas que foi transformado em dança, tá? E aí, através dessa manifestação, a gente vai passar a identificar, é uma característica muito forte do maculelê, a dança utilizando os bastões, beleza? Então, espero que vocês tenham aproveitado essa aula e vou querer também que vocês, como título de curiosidade, na próxima aula eu quero que vocês tragam para mim que outra manifestação cultural vocês podem comparar com o maculelê, que possam ter características semelhantes, ou não, mesmo que não tenha a mesma característica, mas que tenha um princípio de manifestação cultural de um outro povo, por exemplo. Aqui a gente está falando dos indígenas, né? Dos negros. Então, que outra manifestação a gente pode comparar e dizer assim, não, é semelhante ao maculelê? Né? Lá de trás, o que vocês são? É uma coisa mais recente? Existe uma cultura mais recente ou mais antiga do que essa? Qual a origem do maculelê? De onde veio? O maculelê, o negro maculelê, ele é de que povo? Ele é africano, certo? Mas de que povo? De que lugar da África? Então, essas informações, assim, eu gostaria que vocês pesquisassem para na próxima aula a gente discutir direitinho, para a gente saber se todo mundo vai achar o mesmo conteúdo, né? Se todo mundo vai trazer as mesmas ideias, se vocês concordam com o que está sendo exposto nos livros, na internet, no que vocês encontrarem como material. Belezinha? Então, um forte abraço e até a próxima. Olha eu de volta. Então, vou deixar para vocês aqui um pouquinho do que é o maculelê. Então, tem várias músicas e eu trouxe uma aqui para que vocês escutem. Provavelmente nas pesquisas de vocês provavelmente vão encontrar essa música aí na internet, beleza? Vamos escutar um pouquinho. Boa noite pra quem é de boa noite. Bom dia pra quem é de bom dia. A bênção, meu papai, a bênção. Maculelê É o rei da valentia. Boa noite pra quem é de boa noite. Bom dia pra quem é de bom dia. A bênção, meu papai, a bênção. Maculelê é o rei da valentia. Então, galera, esse foi um pouquinho da música que provavelmente vocês vão encontrar aí pela internet, tá? E espero vocês na próxima aula. Beijinho, fique com Deus.